E aí, pessoal, boa noite, ou boa tarde, ou boa madrugada para quem estiver estudando. Não tem hora para quem estuda, né? Esse vídeo aqui é uma aula introdutória da teoria geral dos contratos. Ele está sendo ministrado aqui para a turma 1 da Universidade Federal de Rondônia, turma 1 de Direito, especificamente, mas atendendo aí ao público geral também que acompanhar o canal, que tenha interesse jurídico ou que tenha curiosidade para entender esses primeiros passos rumo à teoria geral dos contratos. Eu sempre sugiro que quando estiver trabalhando um contrato, a gente fazer uma analogia com os negócios jurídicos, para a gente começar a partir do artigo 104, entendendo o negócio jurídico, o contrato é um gênero ali dentro, e depois a gente vai ver os vícios do negócio jurídico, tanto em caráter de anulação quanto de nulidade. A gente sabe que a nulidade ela tem um rito especial, porque ela tem um caráter estatal, né, jurisdicional, porque o juiz é que ele vai determinar essa nulidade, a gente já discutiu isso. Mas a aula de hoje ela vai falar de questões preliminares da teoria geral do contrato. Eu vou trabalhar do artigo 421 até o artigo 426, esses artigos aqui, extraindo daqui situações, exemplos, aplicações, conceitos, princípios. Né? A gente sabe que nós temos os princípios do contrato, princípio da autonomia privada, que se confunde muitas vezes com autonomia da vontade. Então, é muito importante a gente separar a autonomia privada de autonomia da vontade, a gente vai discutir isso. A função social, teoria do relativismo entre partes, né? Da obrigação contratual, princípio da boa-fé objetiva. Então, tem vários princípios da função social que vai nortear esse conteúdo também. Então, vamos começar aqui pelo artigo 421, mandando aí um abraço para a turma número 1 de Direito da Universidade Federal de Rondônia. Um abração para vocês. Essa aula especificamente atende a vocês. Primeiro, vamos começar com o artigo 421. Ele diz que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, né? É claro que essa redação aqui foi alterada pela Lei da Liberdade Econômica, da Lei de Liberdade Contratual, né? É a Lei 13.874 de 2019, que mudou vários institutos aqui do contrato, mudou também a interpretação do negócio jurídico 113. Então é muito importante. A primeira coisa a gente tem que diferenciar aqui o que é liberdade contratual do que é a liberdade de contratar, né? Então, todos nós temos a liberdade de contratar, né? Ninguém pode nos obrigar a fazer um contrato. A gente ou comprar alguma coisa, ou um contrato de mútuo, uma permuta, um comodato, um aluguel, né? Ninguém nos obriga a fazer um contrato, né? Nós não somos obrigados a contratar. Então, mas por outro lado, a gente está falando aqui de liberdade contratual. E o que tem a ser liberdade contratual? É a liberdade de a gente, entre as partes, negociar quais são os termos. Então a gente vai negociar esse contrato, negociar corretamente o objeto, os parâmetros, a redação do texto, as cláusulas que a gente vai colocar, as condições resolutivas, as condições suspensivas, se existirem, o termo, né? Algum encargo, alguma situação que a gente possa inserir no contrato, uma redação, um parâmetro, configurar formas de resolução, formas de revisão, né? Então a gente pode, isso é uma liberdade contratual, onde duas pessoas vão sentar e essas duas pessoas vão ter a liberdade de discutir o contrato ponto a ponto. Então isso aqui é liberdade contratual. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque aqui dentro desse texto, dentro desse artigo, a gente vai ter dois princípios muito interessantes, que eles não estão divergentes, mas eles estão correlacionados. Então, o primeiro, a liberdade contratual será exercida nos limites.
E aí você fala, bem, mas professor, mas a gente imagina que o direito privado é privado, que o que importa é a autonomia da vontade, a vontade das partes vai se consubstancializar em um contrato, né? A gente vai sentar, vai negociar, vai fazer do jeito que a gente achar melhor, sem intervenção de terceiros, sem intervenção do Estado, sem intervenção, né? A gente quer ter autonomia, né? O princípio da autonomia, das vontades, da predominância da vontade, para que a gente possa exercer. Bem, mas aí é que a gente tem que entender por que a palavra limites. Porque é o seguinte, nem sempre você vai ter igualdade de condição, nem sempre você vai sentar lado a lado com o contratante, né? Você o contratado, nem sempre você vai chegar e vai conseguir sentar, né? Nem sempre você vai conseguir sentar e vai negociar isso. Muitas vezes o contrato ele já vai vir pronto. Então, quando você fala em limites da função social, desculpa, é que essa função social aqui, ela tanto tem um caráter interno quanto um caráter externo. Mas a função social, ela tutela, dá um pouco de poder para o Estado, de proteção, algumas proteções, para que até mesmo você não caia em uma cilada, até mesmo você não caia em uma onerosidade excessiva, você possa ser protegido por uma imprevisão, lá do 478, 480, né? Não possa ser acometido por alguma doença, isso venha a modificar o estado do contrato. Assim como também os contratos, eles não excedam os seus limites para causar problemas ambientais, né? Você vai abrir aqui uma usina de nuclear, por exemplo, do lado de um rio importante, né? Então, quer dizer, qual o limite disso, né? Da função social do contrato, tanto interna quanto externa. Então, isso é para proteger, né? Para proteger o indivíduo. E aí eu quero trazer uma coisa aqui que é importante, né? Ah, professor, eu não concordo com essa ideia de intervenção do Estado, né? Até porque se a gente for olhar ali, eu vou escrever um negócio, depois eu já volto aqui. Aqui está dizendo que esse parágrafo único está falando que nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima, né? Mas olha só, está falando o princípio da intervenção mínima, não o princípio da não intervenção. A não intervenção do Estado em nenhuma situação beira aí um anarcocapitalismo. Né? Ou seja, o Estado também não vai proteger você se você se sentir abusivo. Né? O Estado também não vai proteger você um contrato que te traga onerosidade excessiva, um contrato que te traga um prejuízo muito grande, né, excessivo. Então, a intervenção ela é mínima do Estado. Mas por quê? Porque a gente tem que imaginar aqui como os contratos são feitos. Então, para anotar aí, vocês anotem, há dois tipos de contrato. Não são classificação de contratos. Nós vamos chamar aqui métodos, né, contratuais. Vamos lá. O que seriam esses métodos contratuais, assim de modo bem simples? A gente tem previsto um tipo de contrato que é o paritário. Qual que é o método paritário? O método de contrato paritário é aquele onde você vai sentar e você vai negociar cada cláusula que está ali. Ele é negociável. Você vai chegar, você vai sentar e vai, né, negociar cláusulas, né, objetivos, né, e etc. Você vai sentar e vai redigir, né, o contrato. Você vai redigir esse contrato junto com a outra parte. Isso a gente vai chamar, né, de método paritário. Ok? Aí existe um outro famoso aí para quem estuda direito contratual, direito civil, um famosíssimo, que é o por adesão. O famoso contrato por adesão, vou até negritar ele aqui porque ele é realmente muito famoso. E o que tem o contrato de adesão? O contrato de adesão, ele não te oportuniza você sentar e discutir cláusula por cláusula. Normalmente é aquele contrato que quando você vai comprar um carro, vai fazer um financiamento, ele já vem pronto para você, aquele calhamaço de cláusulas ali, de artigos, de parágrafos,
né, de classificações do objeto, do objetivo, das causas de resolução, de cláusulas, até cláusulas que você tem que ficar esperto, porque são cláusulas onde você abre mão de direitos da natureza do contrato. A gente vai discutir isso. Então, o contrato de adesão, o negócio ele vem pronto, né? Ele já vem. Quando a gente fala de um contrato de adesão, a gente está mais para um contrato onde a gente só vai ser convencido. Os doutrinadores falam muito disso, quem dá aula disso. A gente vai ser mais convencido a aderir, a contratar, do que discutir as cláusulas que estão ali dentro, né? Um contrato de compra e venda, um contrato de concessão de serviço, de prestação de serviço, um contrato de aluguel. E a gente pensa que o contrato de aluguel ele é paritário, né? A gente vai pensar assim, não, o contrato de aluguel ele é paritário, a gente senta... Na maioria das vezes, o contrato de aluguel, mesmo os contratos de aluguéis comerciais, eles não são paritários, eles já vêm pronto. Então, assim, aconteceu comigo mesmo, de um imóvel meu que está na imobiliária e a imobiliária presta o serviço, ela fez um contrato, né, trazendo cláusula que tinha uma certa ambiguidade. Então, assim, no momento do contrato paritário, o momento onde a gente senta e vai negociar aqui, ó, né, a gente vai negociar as cláusulas. Então, esse momento que eu falei, olha, não, essa cláusula não estará lá. Então, eu consegui negociar. Mas, na maioria das vezes, o contrato ele já vem pronto. É por isso que você vai procurar proteger, porque a gente vai ter uma outra questão, a questão da simetria. Então, o que são contratos simétricos? É aqueles contratos que a gente parte da ideia de que as partes elas são iguais, né? E aí a gente está falando economicamente e tecnicamente. Então, assim, vamos imaginar o seguinte. Nos contratos paritários, eu vou ter que ter um conhecimento jurídico ou um acompanhamento advocatício para que ele possa analisar. Mas você pega, e isso vai dar uma ideia de simetria. O contrato paritário, digamos que as partes elas sejam do mesmo tamanho, tanto economicamente quanto tecnicamente. Ambas as partes que estão negociando, um locador, um locatário, um mútuo, um mutuário, no contrato de mútuo, eles têm o mesmo conhecimento econômico e técnico. Mas vamos ser realistas, pessoal. A gente não tem esse conhecimento, né? Nós, estudantes de direitos, nós temos esse conhecimento, estamos galgando esse conhecimento. Mas você pega, por exemplo, o público geral, com seus afazeres, ele não vai ter esse conhecimento. Então, a gente tem que... A ideia da simetria é a ideia de que as partes são iguais, mas não sempre elas são iguais. E aí a gente vai pensar, como a gente protege a parte menor? E aí a gente vai entender que no Código de Defesa do Consumidor, e isso é uma coisa muito importante para a gente entender, lá no CDC de 1990, com modificação em 95, ele nos protege, ele ali dentro, e aí depois a dica de quem quiser, né, se aprofundar nisso, ali dentro vai estar explícito o contrato de adesão, principalmente em relações consumeristas. É onde é aquela relação que 80%, não sei, eu posso dizer isso estatisticamente, mas a maior parte dos contratos é aquela relação simples de consumo, onde eu vou adquirir alguma coisa. O contrato já vem pronto para mim, eu não vou discutir, ele não é paritário, ele é... O Código de Defesa do Consumidor trabalha muito com os contratos por adesão de consumo. Esses contratos, e aí ele vai proteger quem? Ele precisa proteger. Ele precisa proteger a parte mais fraca, ele precisa proteger o que ele vai chamar de hipossuficiente, o que tem menor poder econômico, ele vai proteger aqueles que têm menos conhecimento técnico, aqueles que não tiveram como avaliar uma cláusula abusiva, uma cláusula que diminui direitos da natureza do objeto. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele vai trabalhar com o contrato de adesão. Tá? Então, a gente tem que pensar nisso aqui. Há dois tipos de contrato. Os contratos paritários são poucos. São poucos os contratos que a gente senta e negocia com a parte as cláusulas, o próprio conteúdo, a própria matéria jurídica. A maioria dos contratos já vem pronto.
Esse contrato é o contrato de adesão. É aquele contrato onde você simplesmente adere a ele, você contrata, você pactua, né? E aí depois você é preciso que depois, caso tenha algum problema, caso tenha abuso, você tenha o apoio jurisdicional da função social do contrato para restabelecer isso, para você conseguir rever esse prejuízo que de repente você teve por algum momento na hora da feitura do contrato ou ter sido imposto para você. Então, a função social do contrato, sim, ela é um limite ao exercício do contrato, mas ele é para proteger, ele é uma tutela à parte mais fraca, levando em conta o princípio da assimetria. Nem sempre os negócios, os contratos, eles são simétricos. Muitas vezes eles são o quê? Assimétricos, né? E aí no parágrafo único, a gente vai ter algo muito importante. Esse 421 ele é deveras importante, porque aqui ele bate e assopra, né? Ele consegue ser o quente e o frio aqui, né? O normativo e o liberal, né? Então ele vai dizer o seguinte, ó, vai haver um princípio de intervenção mínima. Quando ele diz intervenção mínima, de certo modo ele está dizendo que vai haver uma intervenção. Então, principalmente nos contratos de adesão, né? Nos contratos de adesão, se precisar colocar em juízo, se precisar discutir isso em juízo, vai haver uma intervenção, sim. Tá? Agora, é buscar sempre a excepcionalidade da revisão contratual. Tá? E a gente vai entender aqui duas situações importantes. A revisão e a resolução. Né? Então, aqui no parágrafo único, a gente fala em revisão contratual. E aqui a gente fala de resolução. Aqui também fala de revisão, mas resolução. Se a gente pensar em revisão, a gente pode também estar trabalhando com o artigo 184. Se vocês quiserem anotar aí, que é o artigo de concentração do processo. De repente, a gente faz uma revisão numa cláusula abusiva, né, pelo judiciário, e ele vai homologar isso aí. E aí a gente exclui aquela cláusula abusiva de direito, por exemplo, ou de quantidade, alguma coisa, e você de prestação, e o contrato continua. É o princípio da concentração lá do 184. Então, a revisão contratual, de repente, ela pode não anular o contrato. A resolução, sim. A resolução é quando o contrato ele chega até o fim. Ele se exauriu por algum motivo que a gente vai estudar posteriormente. Tá? Então, olha só, se a gente for pensar que nós temos um X de princípios aqui. Tá? Então, a gente tem no 421, a gente vai ter, né, vamos analisar aqui, em matéria de princípios, a gente vai ter o princípio, deixa eu colocar uma cor mais neutra aqui. A gente vai ter o princípio da autonomia da vontade, né? A gente vai ter o princípio da autonomia da vontade versus o princípio da autonomia privada, que nasce do quê? Da função social. A sua autonomia de vontade não é absoluta. Né? Tanto o contrato não é absoluto, ele não cria um código de morte na tua vida, um código obrigatório, esculpido em mármore e Carrara, mas ele também não vai limitar a tua vontade, né? Porque ele vai te dar chance de você manifestar a tua vontade, mas ele também vai te proteger pela função social. Ele vai te proteger, ele vai limitar um pouco, ele vai atenuar um pouco dos limites do contrato. A gente vai ver lá em princípios, o princípio da autonomia privada, tá? A gente vai ver isso lá, em relação à função social. Então, quando vocês pensarem em função social, a gente está pensando no quê? Em atenuar os efeitos de um contrato mal feito, de um contrato abusivo, de um contrato oneroso. Porque a gente tem que entender que nem todos os contratos são simétricos, não sempre as partes são iguais. Mas, na verdade, a maioria das partes são desiguais. E o negócio nem sempre é paritário, o negócio é sempre por um contrato de adesão que já vem prontinho para você. Você simplesmente vai fazer o quê? Você vai assinar.
E aí embaixo a gente tem aqui o princípio da intervenção mínima, que por dialética também dá o princípio da intervenção. O Estado vai intervir quando for necessário, mas minimamente. E manter o contrato. Né? A revisão ela ser excepcional. Né? Em casos excepcionais, a tentativa é de manter o contrato vivo, né? O princípio da execução do contrato, o princípio da preservação do contrato, manter o contrato vivo. Tranquilo? Então, esse é o 421, parágrafo único, a base da teoria geral do contrato aqui. Né? A gente tem liberdade, mas ela tem limite da função social. Né? A gente evita a intervenção do Estado, evita que esse contrato seja revisto, mas ele pode ser revisto e ele pode ter cláusulas de proteção. Tranquilo? Agora, a gente vai para o 421A. Esse 421A aqui tem um segredo da doutrina. Quem estiver nos acompanhando aí, né? Também é o público geral que acompanha o canal. O 421A ele vai trazer uma coisa muito, muito interessante, que é a aproximação do contrato civil para o contrato empresarial. Né? O que acontece? Tecnicamente, a gente vai ter uma ideia de que o contrato civil, principalmente o contrato civil lá, paritário ou por adesão, mas principalmente os contratos civis por adesão, eles não são paritários e nem simétricos. Então, digamos que a maioria dos contratos civis, por serem contratos de adesão, eles não são paritários e nem são contratos simétricos. Né? A gente basicamente tem aí desigualdade entre quem contrata e tanto simétrica de dimensão, de tamanho técnico econômico, por exemplo, quanto de discussão das cláusulas do contrato. Mas o que acontece? O avanço do Código Civil fez com que os contratos empresariais se aproximassem dos contratos civis. Porque no contrato empresarial, vai partir da premissa de que eles são paritários e simétricos. Né? Então, o que esse 421A ele vai trazer para a gente aqui? Né? Ele vai aproximar os contratos civis dos contratos empresariais, né? Até porque muito contrato empresarial também pode ser um contrato de adesão. Você pega os aluguéis, muitas vezes os contratos já são prontos. Contrato de aluguel comercial, já são prontos, os contratos vêm prontos. Contrato de financiamento empresarial, já vem pronto. Então, não quer dizer que no mundo empresarial, todos os contratos são paritários e simétricos. Eles podem ser de adesão. Então, isso é a aproximação desse aqui para que o Código Civil ficasse mais... houvesse esse contato entre os contratos empresariais e civis. É claro que há projetos para que isso se separe na Câmara, né, no Senado. Projetos de lei para que volte de novo aqueles contratos comerciais e os contratos civis, que há uma separação. Mas o Código Civil, na altura aqui da Lei da Liberdade Econômica, de 2019, ele trouxe essa aproximação. E aí ele diz, presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justificam o afastamento dessa presunção. Né? Então, por que contratar? Por que presumir paritário e simétrico os contratos civis e empresariais? Porque a gente está tendo uma ideia aqui de que a regra fosse a ideia de paritário e simétrico. A regra fosse que todo mundo fosse igual e de que todo mundo negociasse as cláusulas. Né? Essa seria aqui a grande ideia, né? Só que isso é presumido. Ao qualquer presença de algum elemento concreto que justifique o afastamento, a gente automaticamente vai voltar lá para um regime, por exemplo, de contrato de adesão, vai poder ser a tutela do Estado e poder rever. Tá? E aí a gente tem que pegar aqui alguns incisos importantes. Esses incisos aqui são deveras importantes, esse inciso 1, 2 e 3 aqui, porque eles trazem muita flexibilidade, poder. Né? Ele vai trazer muito poder para os contratos, para o contratante, principalmente no paritário, que é aquele momento de discussão. A gente está falando muito aqui do paritário, por isso que se presume em paritário.
né? Era a ideia que o legislador tem. O inciso 1º, ele vai dizer o seguinte: as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e seus pressupostos de revisão ou de resolução. Então você imagina o seguinte, olha o poder que isso aqui está dando para você. Isso a gente está falando de contratos paritários. Né? Nós estamos falando de contratos paritários, contratos onde a parte do pressuposto presumido de que as partes vão negociar o teor. Né? Só que a gente sabe que a maioria não é assim. A gente sabe que a maioria são contratos de adesão. Essa é a realidade da nossa vida, por exemplo. Mas aqui está dizendo o seguinte, a gente pode estabelecer parâmetros objetivos para interpretar cláusulas negociais. Como? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a resolução de um contrato, tecnicamente, acho que a causa primordial da resolução de um contrato é o inadimplemento. Né? Então, a gente pode trabalhar com essa ideia do inadimplemento. Quanto de inadimplemento você tem? Quantos por cento poderia se considerar elemento resolutivo? Então, você poderia estabelecer esse parâmetro aqui, 20% de inadimplemento, 30% de inadimplemento, 40% de inadimplemento, seria a causa de resolução do contrato. Então, você tem essa liberdade para estabelecer esses parâmetros. E são parâmetros objetivos. Então, outra coisa, a gente pode também estabelecer tempo. Então, a cada 2 anos, o contrato vai sofrer revisão das taxas que estão colocadas. Né? Então, você pode construir parâmetros aqui que alterem esse contrato, que você facilite a interpretação das cláusulas negociais. Tanto de revisão, e quando a gente fala de revisão do contrato, a gente está falando que rever alguma situação do contrato esporadicamente, a gente pode colocar a cada ano, a cada 2 anos, né? Uma atualização, a gente vai fazer uma atualização do contrato por taxas, por exemplo, um contrato que é baseado na taxa Selic, né? Mas se de repente a Selic cai muito e a remuneração fique, né, inviável, é claro que a gente sabe aqui, do inciso 2º, a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e abordada. Né? Vamos juntar esses dois aqui. Quando a gente fala de alocação de riscos, nós entendemos que todo contrato tem risco. Né? A gente sabe que é uma previsão no Código Civil, uma previsão legal, de que a gente tem os juros legais, eles estão previstos pela Selic, né? E em caso da impossibilidade disso, então nós temos taxas legais de juros, né? É previsto lá no Código Civil, aqui atrás, nos artigos para trás do contrato aqui. Então, a gente possibilita aqui dentro do nosso contrato, isso quando a gente está falando de um paritário, quando a gente está falando de contrato paritário. O que é um contrato paritário, gente? É aquele, vocês anotem aí, pelo amor de Deus, a diferença do paritário e do adesão. São métodos, não são tipos de contrato, são métodos. No paritário, a gente discute cláusula por cláusula. Tá? Então, a gente poderia criar uma cláusula se for um negócio jurídico ligado a mútuo ou a operações financeiras de banco, revisões, né? Então, é possível, sim. Isso dá um poder de negociação, é o chamado liberdade contratual, gigante. É uma arma muito poderosa que o 421A abre para a gente no seu inciso 1º. O inciso 2º também é muito importante, como eu já discuti, e ele também sustenta o inciso 1º, porque ele está falando da alocação de riscos. Tá? Ela deve ser respeitada e deve ser observada. Então, hoje a gente, quando entra numa operadora financeira, né, muitas vezes a gente não consegue ter clareza, né, da prestação de serviço dessa financiadora ou dessa operadora, né, dessa holding, dessa trade. Né? Então, a gente tem que sempre olhar o contrato para entender quais são a questão das definições de risco. Porque muitas vezes, a gente entra nisso por um contrato de adesão. E a gente, na verdade, nem lê o contrato. Então, você pega aqui, deixa eu pegar aqui logo o 423, que é mega importante. Tá? Nesse 423 aqui, a gente tem que entender
Aqui ele diz, ó, quando houver contrato de adesão, cláusulas ambíguas ou contraditórias, né, deve-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Então imagina o seguinte, né? Imaginem que você tem cláusulas ali que tragam para você perigo, risco, né? Então você pode, né, buscar a interpretação favorável ou cláusulas que estipulem renúncia antecipada ao aderente. A gente vai trabalhar essas duas cláusulas aqui dos contratos de adesão civis saindo do CDC. Isso aqui é muito interessante a gente analisar, tá? Mas vamos voltar para cá. Então a gente já abordou o inciso 1º, o inciso 2º, que é o contrato tem risco, então tem que ser respeitado e observado, e aqui está muito ligado ao 113, lá na interpretação do artigo 113, né? Se a gente pegar o 113, for buscar ele, a gente vai ver que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e o uso do lugar de celebração, que estão lá. A gente está falando de negócio jurídico, mas isso vai ser projetado lá no contrato. E ele vai dizer, ó, for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio, corresponder aos usos, costumes e práticas do mercado relativos ao tipo de negócio, né? Tá lá. Corresponder à boa-fé, tá lá no contrato. E for mais benéfico à parte que não redigiu o dispositivo, também está lá, acabei de ler. São os dois artigos que protegem no contrato de adesão civil. Por incrível que pareça, o contrato de adesão ele tem dois artigos que protegem no civil, porque sabe que ele está mais focado no Código de Defesa do Consumidor, né? E aí aqui, ó, esse quinto aqui, corresponder a qual seria razoável a negociação das partes sobre a questão discutida, inferida das demais disposições do negócio e da racionalidade econômica. Esse quinto, ele vai estar próximo da gente aqui quando a gente fala de alocação de riscos. Né? Essa linha que está lá no 113, ela também está aqui, que é a alocação de riscos, o cuidado que você tem que ter. E, por fim, a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Isso aqui ele está fazendo coro com aquilo que a gente já havia discutido, essa preocupação da excepcionalidade da revisão contratual, né? Do contrato não ficar a todo termo sendo proposta a revisão. O que acontece? A revisão contratual ela pode ser feita jurisdicionalmente. Você vai acionar o juiz para fazer essa revisão contratual. Você vai chamar de executar esse contrato. Né? Então, na medida que um contrato ele não cumpre mais seu papel no campo privado, e principalmente os contratos de adesão, que nascem umas cláusulas do nada lá dentro do contrato que você não leu, você vai procurar o apoio jurisdicional para revisar esse contrato. Né? E isso tem que ser feito de maneira excepcional e limitada. Né? Porque senão você vira um verdadeiro show de horrores de revisões contratuais. Né? Bem, agora, andando aqui, a gente vai para um artigo que eu considero extremamente importante, que é aquele que vai falar da boa-fé. Aí a gente vai tocar num assunto chamado boa-fé. E quando a gente já toca no assunto chamado boa-fé, eu vou trabalhar muito bem com vocês que estão assistindo, com a turma 1 de Direito da Uni. Eu vou trabalhar bastante o conceito de boa-fé. Nós temos um princípio da boa-fé contratual, da boa-fé objetiva do contrato, né? Da boa-fé objetiva como um todo. Então a gente vai discorrer muito sobre isso, julgados, jurisprudência, situações, para lá. Mas aqui a gente já poderia entregar alguma coisa interessante sobre a boa-fé, porque aqui nós estamos falando da boa-fé objetiva. E quando a gente fala de boa-fé objetiva, a gente não pode confundir a boa-fé objetiva com boa-fé subjetiva. Né? E aí eu dou uma dica para você, estudante do direito. É confuso isso, professor? Tarará. Então, você pega a boa-fé subjetiva. Para você entender como ela funciona, você vai substituir a boa-fé subjetiva para a má-fé. Né?
Então, a gente tem uma má-fé, vou colocar entre aspas aqui, né? Essa má-fé aqui. E ela está muito ligada, quando a gente pensa em boa-fé objetiva, a gente está ligado, uma dica que eu vou dar para vocês, a uma conduta esperada. Você espera daquela pessoa a conduta. Né? E aí tem uma coisa muito importante para vocês aí, muito, muito importante, eu até anotei aqui, que é o seguinte, a boa-fé, a boa-fé, deixa eu pegar aqui, todo contrato tem um risco, excepcionalidade, olha aqui, a boa-fé, ela leva em conta muito mais os deveres que não estão escritos ou consubstancializados no contrato. Então, a gente está falando de... A gente tem 3 situações de boa-fé objetiva no Código Civil, né? A gente tem a boa-fé objetiva em caráter de interpretação do contrato, né? Vamos colocar aqui para a gente poder entender. Deixa eu tirar a má-fé aqui, vou dar um exemplo de má-fé daqui a pouco. Então, nós temos no Código Civil o 113, que ele vai tratar da boa-fé em caráter de interpretação do juiz. Então, o juiz ele vai analisar, ele vai levar em conta, né, a interpretação, ele vai interpretar o contrato quando for executado pela ótica da boa-fé das partes, da conduta das partes, ele vai analisar. A gente também tem pelo 187, esse caráter aqui é o caráter interpretativo da boa-fé. É bem legal isso aqui, bem legal da gente entender. Existe um tipo que ela é mais... Vamos pegar aqui o 187, vamos lá para o código. Deixa eu pegar o 187 aqui. No 187, ele vai dizer assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social e pela boa-fé. Esse 187 aqui está tratando dos atos ilícitos. Então, esta boa-fé, ela tem um caráter repressivo, talvez, um caráter normativo, mas ela tem um caráter também obrigacional, né? E um caráter de responsabilidade. Então, quem cometer esse tipo de... quem não atentar a essa boa-fé, ele vai ter uma responsabilidade, ele vai cometer um ato ilícito. Tá? Então, aqui tem um caráter repressivo, né? Se eu posso usar esta palavra, que eu não estou lembrando agora da outra palavra, mas a gente vai estudar a função, só estou revisando aqui a função social. E a gente tem, e nós temos a do 422, que a gente chama de integradora, né? Essa boa-fé aqui, a do 422, ela é uma espécie de integradora, porque ela vai afunilar certos princípios e certos movimentos do contrato, né? Ela vai levar em conta que há uma obrigação, né? Essa obrigação tanto na conclusão do contrato quanto em sua execução. Só que é muito importante aqui, muito doutrinador fala que aqui tem um problema. Se você prestar atenção, diz aqui, ó, os contratantes são obrigados a guardar na conclusão do contrato ou na sua execução, né, os princípios da boa-fé. Faltou aqui, e muitos doutrinadores levantam essa questão, os elementos pré-contratuais, né, na fase da formação do contrato. E aí, para isso, eu vou pegar aqui
Daqui a pouco eu falo da formação do contrato. Então, e aí vamos responder com a má-fé subjetiva que dá o exemplo para fechar o raciocínio. Então, esse 422, ele está protegendo, a boa-fé é uma conduta esperada. Uma conduta que ela não pode ser diversa daquilo que eu espero. Então, há um caso muito importante da IBM com a Redial, uma empresa que fabrica produtos, e a IBM havia feito um contrato de fabricação de produtos com essa Redial, né? E a Redial produzia, né, os produtos para a IBM. E em dado momento, a IBM deixou de comprar esses produtos. Ela deixou de comprar, a Redial fabricava, acumulou um estoque gigantesco, e a IBM diz, olha, a gente mudou a nossa linha de montagem, né? A gente mudou nossos produtos, a gente não vai comprar mais isso. Paramos a produção. Aí a Redial falou, tá, mas o que eu vou fazer com esse estoque? Aí a IBM falou, olha, eu não sei o que você vai fazer, porque eu não tinha contrato com você, né? Eu comprava por demanda, mas não tinha um contrato para você que eu ia comprar tanto. O meu contrato é assim, a gente tinha uma parceria, você produzia para mim, mas agora eu não vou precisar mais do que você produziu aí, eu não quero. De certo modo, a conduta esperada era que tudo que a Redial produzisse de peças, a IBM comprasse. Ou como Americanas com os seus fornecedores, né? Mas não está no contrato. Não está no contrato. Né? Então não tem obrigação. Tem. Aí é que é a boa-fé. Mas é a conduta esperada. A gente vai estudar várias jurisprudências que tratam disso. Poderia não estar pactuado, mas a conduta esperada era que se realizasse, né? A compra era o mínimo, era boa-fé. Então, pode aí ser convertido aí perdas e danos? Pode. Indenização, lucros cessantes? Pode, né? O Código Civil prevê isso. A gente tem um tópico que trata aqui de perdas e danos, né? Conversão de perdas e danos e lucros cessantes, aquilo que você deixou de ganhar, aquele material está ali, então você precisa ser indenizado pelo equivalente, né? Pelo que você alocou de maquinário que ficou parado e tudo mais, tá? Então, a boa-fé, ela é um elemento prioritário, ainda a probidade, óbvio, né? Mas a boa-fé, ela é elemento importante. E a boa-fé objetiva. A boa-fé subjetiva, para a gente fechar isso aqui, um exemplo final disso aqui, é você alegar desconhecimento. Você alega desconhecimento. Simplesmente. Eu não conheço isso. Eu finjo que eu não conheço. Então, por exemplo, posse de má-fé é diferente da posse de boa-fé. Então, numa posse de má-fé, eu estou ocupando uma terra privada, por exemplo, e eu sou comunicado para sair, mas eu não saio. Ou uma terra da União. Eu sei que as terras da União elas são inalienáveis, mas eu estou ali, né? Tentando, alegando, eu estou de posse de má-fé. Aí tem a posse, por exemplo, até a questão das benfeitorias acessórias, voluptuárias, né? das necessárias, né? Há diferença entre a posse de boa-fé e a posse de má-fé para ressarcimento dessas benfeitorias. Né? A gente tem situações aí específicas sobre isso. Tá? Então, aqui a boa-fé, a gente vai trabalhar bastante com isso. Eu estou trazendo esses artigos primeiros para a gente dar esse gostinho de começar já, né, a teoria geral dos contratos. Né? Então, são artigos que eles são oriundos dos princípios da teoria dos contratos. São artigos que estão vindo lá do negócio jurídico, né? Eles vêm de lá também. Vêm dos paradigmas, né? Os paradigmas que sustentam a teoria contratual e que sustentam o Código Civil nosso, né? Eu vou até pedir que vocês anotem quais são esses paradigmas. Então, a gente tem paradigmas solidários, né? De socialidade. Eu vou até escrever aqui para vocês. Então, para a gente anotar esses paradigmas aqui, ó. Os paradigmas, né, do nosso Código Civil de 2002,
e que respingam, né, quando a gente pensa numa teoria geral dos contratos. Então, anotando para vocês aí, a gente teria aí, ó, a gente teria a socialidade, que está demarcada pelo princípio da função social, né? Então, a função social é um princípio contemporâneo muito importante, que tanto tem a sua função social interna quanto a função social externa, que eu vou trabalhar no momento oportuno. Existe a etnicidade. Essa etnicidade, ela está ligada a quê? Ela está ligada à boa-fé. Então, esses dois paradigmas aqui, a gente também tem o paradigma da operacionalidade, a gente vai ver depois, para não confundir. Mas esses dois princípios aqui, da socialidade e da etnicidade, uma função social e a outra boa-fé, de certo modo, eles estão ligados ali ao tipo de contrato que a gente tratou aqui em cima, aos métodos contratuais, o paritário e por adesão. Então, esses são os princípios que sustentam aqui, né, os primeiros artigos, os primeiros movimentos, né, da teoria geral do contrato. Bem, agora, gente, nós vamos discutir dois artigos mega importantes, porque eles nascem de uma coisa muito interessante, né? Nós sabemos que não há previsão, os estudiosos de direito civil sabem que não existe previsão de contrato de adesão no Código Civil. Regramento. Quem faz o conceito de contrato de adesão, principalmente levando em conta a ótica de consumo, é o Código de Defesa do Consumidor. Então, é muito legal que vocês vão lá no Código de Defesa do Consumidor, quem gostar de contratos, e vão lá compreender como o Código de Defesa do Consumidor trabalha os contratos. Beleza? Muito importante dar uma olhada lá. Mas o Código Civil, com a sua alteração e de 2002, né, a lógica que ele traz, ele trouxe dois artigos que tratam do contrato de adesão. Eles dão proteção civil, saindo lá do Código de Defesa do Consumidor, né, eles dão proteção no caso do contrato de adesão, lembrando que os contratos de adesão basicamente não são simétricos, eles são assimétricos, eles lidam com pessoas que têm menos conhecimento técnico, com o público em geral. Então, como proteger esse público geral que adere? Mas para isso eu preciso explicar para vocês alguns conceitos importantes aqui. E o primeiro é a diferença, a gente vai tratar aqui rapidamente, e é muito importante que vocês anotem, que é a formação dos contratos. A gente vai estudar isso aí mais detalhadamente, mas nessa altura do campeonato a gente tem que trabalhar aqui com a formação, como que um contrato se forma. O contrato não nasce do nada. É um papel que a pessoa vem e você assina. Não é assim. O contrato, ele nasce, ele tem 3 etapas. E dependendo da etapa, ele pode ser consensual ou real. Então, nós vamos ter 2 tipificações. O consensual é aquele contrato seguinte, ele tem 3 fases. Então, a primeira fase, ela é da negociação, né? Ela é uma fase antecipatória. Então, é uma fase negocial. A gente negocia quais são aqui as cláusulas, a gente negocia aqui a redação, né? A segunda fase é o que a gente chama de proposta. Então, já vem a minuta. A minuta lá vem. Minuta vem, você vai analisar a minuta, então já foi materializada a proposta. A gente vai ver isso direitinho. E a terceira fase é o acordo, é o trato, né? É selar o contrato, é o acordo, né? Vamos colocar aqui uma palavra corretinha, é o trato, né? É o contrato em si, é a aceitação, tá? Então, nessa fase aqui, a gente tem a aceitação.
que acontece? Nos contratos paritários, toda essa fase de negociação aqui e a fase da confecção da proposta, né? É, é tudo feitinho, beleza, né? A gente senta e negocia tudo. Mas os contratos de adesão, essa primeira fase aqui da negociação dos termos, vamos colocar assim, ou do conteúdo do contrato, ela é prejudicada. Né? Na verdade, já vem a proposta para você pronta. É como eu digo, e os doutrinadores também falam, é mais uma fase de convencer você a assinar do que de negociar os itens que estão ali dentro. Tanto que você quase não olha, na maioria das vezes quase não olha o contrato. O contrato já vem pronto, você só vai aderir. E aí é que está aquele monte de problema que a gente tem. Né? A origem do contrato. É diferente. A gente tem uma ideia de que contrato, a gente senta e vai fazer o contrato. Que são os paritários. A gente, né? Ah, não, tem todas as fases aqui. Estamos negociando, estamos amadurecendo, estamos escrevendo, redigindo. Ó, saiu uma proposta. Agora a gente aceita. Mas na verdade tem que entender que o contrato não é assim. Muitas vezes é o convencimento de um contrato que já está pronto, que você não pode mudar. E como você vai mudar isso? Vai mudar em juízo, com as cláusulas de segurança, com a boa fé, se houve, ou se houve má fé, né? A garantia de que a interpretação do contrato é sempre feita pela parte aderente e não pela parte que redigiu o contrato. Né? Esse princípio da interpretação é importante também, da função social do contrato, os limites. Então a gente tem várias regras aí para proteger o indivíduo de não levar um fumo. Né? Então, o que acontece? Nos contratos de adesão, a gente tem uma problemática de negocial. E o trem vem pronto para você. Pensando nisso, a gente vai saber o seguinte, como são 3 fases aqui, é claro que o legislador, o que ele vai fazer? Né? Ele vai, aquilo que eu disse para vocês, como você não participou da redação, o 423, ele vai dizer o seguinte, quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. E isso vai acontecer quando? Quando você já executa o contrato. Né? Porque um contrato de adesão aqui, fora da relação consumerista do Código de Defesa do Consumidor, a gente está tratando aqui de um contrato. E aí é claro que a gente vai ter contratos de adesão também em nível empresarial. A gente acha que não tem porque é simétrico, são empresas, CNPJs? Não. Né? Aluguel, por exemplo, é comprovadamente um contrato que, na maioria, é feito por adesão. Então, esse artigo 423, você vai anotar ele aí, você vai deixar registrado aí na sua mente, que ele é um artigo que trata, ele o 423 e o 424, eles tratam do quê? Da proteção civil, né, aos contratos de adesão, fora ali do eixo do CDC ainda. Então, se teve cláusulas ambíguas ou contraditórias, a interpretação ela é mais favorável ao aderente. E é claro que isso aqui a gente vai estudar depois, essa interpretação. A gente tem uma profundidade aqui que está ligada à função social também. Na verdade, está ligada à função da autonomia privada aqui. Ok? No 424, a gente daqui a pouco já vai tratar do 424, porque ele é muito importante. Tá? Mas aqui vamos voltar aqui para o contrato. Pessoal, conseguiram entender quais são as fases da formação do contrato? Professor, mas e o que é um contrato? Falou que há o contrato consensual e que há o contrato real. O que é o contrato real? O contrato real é o seguinte, é o contrato que tem essas 3 fases e você vai acrescentar mais uma fase. Qual é? A fase da entrega do bem ou a tradição. Então, há contratos que eles só se consumam, só se resolvem ou só se executam, na verdade a palavra correta é se executam, com a entrega do bem. É aí chamado real, que a gente também está falando de direitos reais, com a transferência do bem. Né? Quando a gente fala da transferência do bem. Mas o mais importante aqui é você separar o contrato paritário do contrato
do contrato de adesão. Essencialmente, o contrato paritário ele vai desde o comecinho, desde o interesse da manifestação de vontade das partes, negociando os termos, o entendimento. Depois vem a fase da minuta, a fase da proposta, né? E aí vem a aceitação, a assinatura do contrato, a fixar o contrato. Mas no de adesão, não. Esse contrato ele já vem, é muito prejudicada essa primeira fase aqui, porque ele já vem praticamente pronto e na maioria das vezes nem lido, né? A gente acaba nem lendo esse contrato. Ele vem pronto e pronto, acabou. Nada de ser lido, nada de ser observado. É do jeito que ele veio e acabou. Então há um prejuízo sim daí, né? Há um prejuízo sobre isso, sobre essa fase de negociação que fica, né? Mas aí a gente tem, vocês vão anotar, já anotaram para mim aí, que o 422, ou 423 e o 424, eles são dois artigos importantes que protegem contra contrato de adesão. E aí vem para o 424. Isso aqui é interessante demais, pessoal. Este é muito importante para você aí que quer analisar. Inclusive, é bom anotar esse 424 para quem quer ser revisor de contrato, quem é especialista em contrato. E aí é um caso que muitas vezes o advogado ele não pode comer mosca aqui, é o 424. Nesse 424 não dá para o advogado comer mosca. Então, no contratinho que vem pronto, é muito comum que lá dentro tem cláusulas que dão ideia de renúncia antecipada de direito, né? Então, digamos que o cara faz um contrato de aluguel, de locação, né? Ele faz um contrato de locação e nesse contrato de locação, lá dentro, tem uma cláusula que exclui a benfeitoria, né, do locatário. Então o locatário foi e pintou a casa toda porque quis, né? Aí está no contrato que ele abre mão de receber essa indenização por uma benfeitoria necessária, uma benfeitoria útil. Ele abre mão disso aí, né? No contrato paritário pode, porque no contrato paritário vocês vão sentar e vão montar isso aí e está feito. Mas no contrato de adesão, mesmo que a lei do inquilinato, a lei da locação, lei do locatário, avalie que é possível você abrir mão das benfeitorias úteis, da indenização para as benfeitorias necessárias, a gente tem que entender que, se for um contrato de adesão que vir pronto, ele não pode dizer que você abre mão, que você renuncia antecipadamente a um direito. Porque você não pôde avaliar isso. O contrato veio pronto para você. E simplesmente, só porque ele veio pronto para você, extraiu alguma cláusula que era garantia para você e você não viu. Então, é muito importante, nesse 424, olhar esses contratos de adesão e verificar se foram renunciadas cláusulas importantes na natureza do negócio. Então, esses 423 e 424 são mega importantes para o contrato, são pontos importantes no contrato de adesão que vão dar justificativa para exigir, né, em juízo, execução desse contrato motivada por alguma cláusula nula aí, anulável, baseada nisso aqui, para que não haja exercício irregular desse contrato, para que não haja prejuízo para você. Então, esses dois são muito importantes para quem for revisar contrato e for olhar. Um vai tratar das cláusulas ambíguas e contraditórias, que tem que ser favorável à aderente, até porque ele não participou do processo de escrita. Vocês estão vendo? Tudo ligado a quê, pessoal? O prejuízo de você não participar da primeira fase de negociação dos termos. Então, o direito ele vai dizer o seguinte: olha, o cara não participou ali, né? Ele não participou diretamente da fase negocial dos termos. Então, ele tem que ter algumas garantias, e dentre elas são essas, né? De não passar pelas cláusulas ambíguas ou contraditórias e também renunciar a direitos resultantes da natureza do negócio. É muito importante que esse 424 está muito ligado ao 184, que é a concentração do negócio. No 184, a gente vai lidar assim, mas uma cláusula do contrato nula ou anulável, ela vai contaminar o contrato inteiro? Não necessariamente.
A gente até trabalhou esse negócio jurídico, já comentou um pouco sobre isso. Não necessariamente. Se o negócio estiver seguindo sua objetividade, sua funcionalidade, sua instrumentabilidade, não. Ok? Bem, pessoal, aí por fim aqui, vamos então terminar, né, esses tanto 425 quanto 426. É muito interessante a gente observar que esse 425 é super legal. Por quê? Porque nós sabemos que os contratos eles têm previsão legal, têm suas espécies, características próprias colocadas no Código Civil. Então a gente vai ter contrato de mútuo, a gente vai ter contrato de comodato, a gente vai ter contrato de aluguel, a gente vai ter contrato de compra e venda, a gente vai ter contrato de empréstimo bancário, de operações financeiras bancárias. A gente vai ter todo um rol, né? Então, quando fala de contrato atípico, muita gente vai dizer o seguinte: os contratos atípicos eles são contratos que a gente inventa, que não estão previstos lá no ordenamento. Né? São contratos que a gente cria, inventa do nada. Não, a gente não cria um contrato atípico. Na verdade, os contratos atípicos, a priori, né, stricto sensu, puros, eles praticamente não existem, porque eles, não há um contrato atípico puro do nada. Todo contrato ele tem. Se eu fizer um contrato onde eu venda, eu tenho uma área verde e eu alugue as minhas árvores para que uma pessoa mantenha, eu faço um contrato de comodato, por exemplo. Comodato não porque não é lucrativo, mas um aluguel das árvores para que as pessoas contribuam com essas árvores. Um contrato onde cada pessoa adote uma árvore da minha área, ele também vai ter baseado em outros contratos. Vai ter baseado num contrato em celebração de outros contratos que já existem. Então, o atípico puro é um contrato que não existe. A gente trabalha com os atípicos mistos, ou seja, que são contratos adaptados, né, ou mesclados, né? E isso está muito ligado o quê? Está muito ligado ao próprio texto. Ele diz: é lícito às partes estipular contratos atípicos, mas desde que observada as normas gerais fixadas nesse código. Então você pode fazer contratos atípicos que não estão especificados, mas desde que a gente tenha as regras gerais, esses primeiros 70 e poucos artigos aqui, que a gente trata dos contratos de modo geral. De resolução, de extinção, de implemento, vai lá no negócio jurídico, vai pesquisar também. Então, mas o que é legal daqui, eu acho que o que é bacana daqui, é que é possível a gente fazer contratos diversificados. O código ele nos permite sair um pouco da bolha dos contratos, levar a expertise, um conjunto mínimo de características dos contratos, que assegurem os contratos, e produzir novos contratos. Então, isso eu acho que é uma abertura fascinante. E, por fim, o 426 não pode ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Há um segredinho aqui, mas eu quero discutir na próxima aula. Eu acho que a gente já ficou... O tempo está suficiente dessa aula aqui, que a gente tratou, acho que das regras, dos primeiros momentos, os primeiros passos, né, na teoria geral dos contratos, que são esses artigos aqui, daqui saem alguns princípios, tá? E aí a próxima aula, já em sala, a gente vai discutir especificamente os princípios do contrato, os princípios importantíssimos do contrato. Ok? Um grande abraço, bons estudos.